dia para você que ainda está em casa, muita gente ainda tomando aquele cafezinho, pois é, aquele pãozinho francês com aquele queijo coalho. Muito bom dia também para você que já está trabalhando, já está aí nos hospitais, já está nas clínicas, vocês que estão já nas atividades do dia, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Já está no ar o programa Cortando com Ariel Fernandes, que pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante NET. Agora, sempre o nosso grande Fábio está dando aí as dicas para a gente como você pode assistir o nosso programa. Mas, Ariel, a pessoa que eu gostaria que assistisse o programa, ela não é assinante NET, não tem problema. Nosso diretor Felipe Ferreira vai estar dando uma dica para você bem legal. Você pode ir pela Gazeta Web primeiro, mas pode deixar aí. Vamos falar logo do YouTube, né, diretor? Vamos lá, você vai digitar aí em cima no YouTube, TV Mar, canal 25. Vai dar um Enter, vai aparecer essa primeira página, clica outra vez em cima do nome TV Mar e aí estão os nossos programas, A Vez do Povo com Wilson Júnior, Bate-Papo com Geraldo Câmara, tá certo? Tá aí Cortando com Ariel, com as dicas de ontem, para calvície, tá aí o Canal Legal com o nosso Viderlan, o Canal Legal com o nosso Léo Palmeira, tá A Vez do Povo com Wilson Júnior, Bate-Papo com Geraldo Câmara, todos os programas. É exatamente assim, né, diretor? Quando alguém quer assistir o programa e não tem tempo de assistir nesse momento, quando for mais ou menos 11h30, meio-dia, 1h da tarde, os programas já estarão no YouTube e você pode assistir. E uma outra opção, se a pessoa quer assistir agora e não é assinante NET, é indo pelo portal gazetaweb.com. Lá do lado esquerdo, na parte superior, tem o nome TV Mar, tem o nome Assistir. Clica em cima do nome Assistir e você vai estar assistindo simultaneamente o que está acontecendo na sua TV Mar, canal 25, tá certo? É assim que a gente vai dando dicas para os nossos telespectadores, internautas, como assistir os nossos programas. E a gente quer agradecer aos internautas pela visualização, muito obrigado pelo carinho mesmo, tá certo? E o nosso dia hoje maravilhoso, um dia aberto, as nuvens indo embora, um solzinho gostoso, né? E a gente tem mais que agradecer a Deus pela vida, pelo dom da vida, pela oportunidade de respirar, de abrir os olhos e poder contemplar esta beleza de vida nos nossos mares, as plantas, os animais, a família muito especialmente. Portanto, a gente fica muito feliz com isso. Deixa eu dar uma dica para vocês, ó. No nosso programa de hoje, nós vamos receber o médico oftalmologista, Dr. João Marcelo Lira. Ele vai falar das novas técnicas que estão solucionando problemas na visão, como, por exemplo, a cirurgia refrativa ou catarata. São várias coisas modernas, né? O doutor Marcelo Lira é expert no assunto, especialista no assunto, e ele vai mostrar imagens para a gente, uma beleza que a gente pode entender perfeitamente. E ele vai dar dicas maravilhosas, ele que está viajando por esses dias, e vai falar também um pouco da sua viagem, tá certo? E nós vamos ver também uma reportagem sobre o aumento do número de obesos em Alagoas. Uma matéria muito interessante sobre o que tem provocado o excesso de pesos nos adultos aqui no nosso estado, tá certo? E você pode participar do nosso programa ligando para o 3377-9097 e pode participar dos programas ao vivo da TV Mar. Também você pode mandar um WhatsApp para a gente, né, Fábio? Pode sim, pode mandar. É o 98-107-9872. Sabe aquele problema lá da rua? Sabe do bairro? Que você já bateu lá na porta do poder público e ninguém te atende? Manda um WhatsApp para a gente. Tá lá o diretor Vonei Malta, a Patrícia Barros, a Laira Santa Rosa, Paulane Santos. Tá todo
todo mundo aí esperando o seu WhatsApp, não tenha dúvida que a gente vai sim pedir para uma equipe ir contemplar a sua necessidade e a gente poder mostrar para a sociedade, muito especialmente para o poder público. Falando em sociedade, falando em poder público, falando de necessidades, a gente parece que está começando a ver um carro sair aí com asfalto para cobrir os buracos. Parece que o doutor Roberto Fernandes começou a fazer alguma coisa, porque a gente está precisando disso, porque a cidade está simplesmente horrível. A gente vem elogiando, mas tem momento que a gente tem que falar isso e que a prefeitura tome atitude o mais rápido possível para que a gente não provoque acidente, não quebre o carro, não corte o pneu, não quebre o amortecedor, não provoque um acidente e, muito pior ainda, provocar a morte de alguém. Seria muito interessante que todas as vezes que isso acontecesse, a prefeitura pudesse ressarcir aos contribuintes com desconto de impostos, assim também como o governo do estado. Quando uma empresa fosse assaltada, quando a gente provocasse um buraco, por exemplo, provocasse um acidente, era muito interessante que o poder público ressarcisse o usuário, né? Para que ele pudesse tomar mais atitude, o poder público pudesse ter um pouquinho mais de vergonha e trabalhar melhor em prol do povo, né? Então, eu já falei vergonha, não foi? Mas já falou, né? Ao vivo não tem mais como voltar. Nós vamos começar esta edição com uma notícia que interessa principalmente aos pais. É que a partir do próximo ano, a educação infantil para crianças de 4 e 5 anos será obrigatória no Brasil. E o país deverá ofertar vagas a todos que têm essa idade e estão fora da escola. Pois é, para cumprir a meta de universalização da pré-escola, que está no Plano Nacional de Educação, o país tem de incluir 18,6% das crianças nessa faixa etária, conforme dados disponíveis no portal Planejando a Próxima Década do Ministério da Educação. Ariel, tá atrasado, não? Tá, mas chegou. Aplaudir, né? Agora que aconteça mesmo, né? Que coloque em prática mesmo, porque a gente está precisando exatamente de servidores públicos, de políticos mais comprometidos exatamente com o bem-estar, com o bem comum da população. E a UFAL, por meio do Núcleo de Saúde Pública da Faculdade de Medicina, está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira, dia 7, para o projeto Resgatar. Exatamente, são 15 vagas distribuídas entre diversos cursos. O projeto Resgatar tem o objetivo de desenvolver atividades de promoção de saúde e discussões acerca de direitos humanos e dos usuários ou de usuário do SUS. O projeto tem duração de 4 a 5 meses. Fica também essa dica para você. E todas as crianças brasileiras nascidas a partir de 2005, né, devem receber a caderneta de saúde, que consta de informações sobre o período de amamentação, vacinas, orientações e outros esclarecimentos pertinentes ao desenvolvimento do menor. Para orientar sobre a utilização da caderneta, a Secretaria de Estado da Saúde promoveu um encontro de atualização com profissionais da saúde que atuam aqui em Alagoas. Portanto, a gente hoje parece que só falou coisas boas. Foi no programa uma abertura muito legal e eu fico muito feliz quando falam de educação, quando falam de contemplar principalmente os mais carentes. Mas a gente precisa que isso realmente seja colocado em prática. Pois é, mas vamos visitar aqui a nossa Gazeta de Alagoas de hoje, bem rapidinho. Eu quero falar bem rápido porque eu estou um pouco ansioso para conversar com o doutor João Marcelo Lira, ele que é oftalmologista e vai dar dicas maravilhosas, falar das novidades que há na área da oftalmologia. Aqui, vaga do Tribunal de Contas deverá ser decidida na Justiça. Eu acho que vai ser melhor, né? Porque parece que alguns políticos ruins, eles ganham como presente um cargo vitalício
né, de conselheiro do Tribunal de Contas. É assim, o cara faz a porcaria lá, esculhamba tudo, desvia meio mundo de coisa, aí recebe como presente um cargo que ele mesmo vai fiscalizar amanhã. Mais ou menos assim. Como assim, Ariel? É mais ou menos assim. O cara pega uma raposa e bota para tomar conta de galinhas. Eu não ia nem falar isso, já falei, né? É ao vivo, não tem mais como voltar. Mas vai ser decidido na justiça. Agora, uma coisa que me chamou a atenção na sua Gazeta de Alagoas de hoje, olha aqui, ó. Algo que me chamou a atenção. A gente está falando no começo do programa de crianças, mas olha aqui, Fábio. Aqui, ó, vulnerabilidade, né? Uma pesquisa divulgada ontem pelo IPEA revela que Alagoas é o estado do Nordeste com maior índice de vulnerabilidade social, situação de exclusão atinge mais de 96% dos municípios de Alagoas. E aí eu pergunto para os senhores e para as senhoras, vamos lá, nós, sociedade, vamos agora nos olhar agora no espelho, vamos dar uma olhadinha, a gente fala que é a sociedade, a gente fala, bandido bom é bandido morto, tem que matar mesmo, tem que mandar para o fundo do mar. Mas sabe esses fora da lei? Sabe esses marginais? Foram essas crianças. Eu vou falar para os senhores que mais de 90% dos presos são miseráveis. Mais de 60% não sabe ler. Então tá aqui, ó. Não dá para ver a criança? Está bem distante, não dá para ver não. Essa criança aqui, se continuar numa situação dessas aqui, ó, sabe o que é que vai ser amanhã? A não ser um milagre divino. Não vai ser outra coisa, gente, vai cair na marginalidade. Cadê os direitos humanos? Cadê os direitos humanos? A própria justiça, porque isso aqui não é um lugar de se viver. Uma situação dessa aqui não é lugar de se viver. Gente, eu estou falando assim, não estou falando com teatro, não. Não é teatro, não. É indignação mesmo. Mas Ariel, repórter, jornalista, apresentador, não pode ficar indignado, não. Quem disse que não pode ficar indignado? Se eu pago os meus impostos e a Constituição me dá o direito, sim, de falar aquilo que eu penso, precisamos ter atitude, vergonha na cara. Todo mundo, justiça, sabe, executivo, principalmente o legislativo. São 27 deputados que deveriam estar fiscalizando isso. São 21 vereadores que poderiam estar fiscalizando isso. Cobrar, né, da Secretaria de Ação Social, da Educação, da Infraestrutura, para que se apliquem os recursos. Porque se aplicar uma boa parte, pelo menos, dos recursos, que devem ser aplicados 100%, mas se aplicassem pelo menos uma boa parte, a gente teria um outro país, um outro estado. E sabe por que eu falo assim? Porque essa criança abandonada, excluída da sociedade, é que vai ser o marginal de amanhã. Aí o mesmo estado que produz isso, é o mesmo estado que vai lá depois e mata. Tá dado o recado e eu não ia falar isso? Tá nervoso, Ariel? Tô não. Tô tranquilo, ó. Não tô tranquilo, Fábio? Tô tranquilo, tá vendo? Mas não dá para a gente falar de um assunto como esse de uma forma mais tranquila. Mas vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo? Vamos lá? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu beber uma aguinha para eu ficar um pouco mais calmo, mas eu não estou nervoso. E a gente vai para um rápido intervalo. Dr. João Marcelo Lira vai falar tudo sobre visão, o que há de mais moderno. Aí você dá tempo ainda, você mandar um recadinho para aquela sua amiga que usa óculos, não quer mais, odeia óculos, o que pode ser feito, se pode, se não pode, ele que vai falar tudo isso. Nós vamos a um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já. O acidente vascular cerebral, o AVC ou derrame, é uma das doenças que mais matam em Alagoas. Preocupado com essa situação, o governo estadual criou a primeira unidade de AVC do estado. Os pacientes terão atendimento específico, diminuindo os riscos de morte e sequelas. Cheguei aqui com o braço esquerdo paralisado, a perna esquerda, em 10 minutos eu já sabia o que eu tinha. A equipe é nota 10. O caminho é longo, mas a saúde em Alagoas está começando a mudar. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá.
Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. O Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Ah! Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se. Para melhorar a estrutura de ensino, o governo de Alagoas criou o programa Escola da Hora. Os diretores da rede estadual recebem recursos para cuidar da manutenção das escolas. E os gastos são fiscalizados pelos conselhos escolares. A escola está ficando muito bonita, os trabalhos estão sendo feitos, né? Nós podemos ver, a escola está de cara nova e isso é só o começo. Com trabalho sério, a educação em Alagoas vai avançar. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá. Bom, estamos de volta. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o capelão Marinho, sua esposa Isabel. Estão sempre aí nos assistindo. Ele que está promovendo com o pessoal de Minas Gerais, nos próximos dias, mais um curso de capelão. E um abraço para ele e toda a família que está sempre nos assistindo. Ele está sempre, todos os dias ele nos assiste e eu fico muito feliz com isso, tá bom? Um abraço também para o Henrique, empreendedor ali da UFAL, também sempre nos assiste. Fala das nossas entrevistas, então eu tenho plena convicção que ele realmente assiste nosso programa. Então, muito obrigado também, viu, Henrique, pelo carinho e pela audiência. Gente, um estudo divulgado ontem apontou que uma toxina presente no veneno das vespas brasileiras da espécie Polybia paulista
consegue atacar determinadas células de câncer, deixando intactas as células normais. Pesquisas anteriores já mostravam que as propriedades anticancerígenas do veneno coibiam a proliferação de células de câncer de próstata, bexiga, bem como de leucemia. Segundo os pesquisadores, novas pesquisas são necessárias para desenvolver o medicamento. Portanto, a gente vai ficando cada vez mais feliz que os cientistas, os especialistas, cada vez nos dá mais perspectiva, mais possibilidade da gente ter uma vida com mais saúde. E falando em saúde, o excesso de peso virou uma situação endêmica no Brasil. E em Alagoas não é diferente. Mais da metade dos alagoanos tem sobrepeso e mais de 20% dos adultos estão obesos. O nosso repórter Viderlan Araújo, aliás, o nosso repórter Fernando Palmeira tem mais informações. Vamos conferir. Mais de 55% dos jovens alagoanos com idade acima de 18 anos estão com peso acima da média, estão com excesso de peso. Nós estamos aqui no SESMAC para conversar com a Andréa Aragão, que é coordenadora da Clínica de Nutrição do SESMAC, para nos dizer a preocupação com esse excesso de peso da nossa juventude, principalmente. Realmente isso é preocupante. Os dados mostram um crescimento grande aqui no nosso estado e no Brasil como um todo. A gente tem recebido vários e vários pacientes sendo encaminhados com obesidade, até crianças mesmo também, já começando a vida com alimentação desregrada, gerando uma obesidade que é uma doença. O excesso de peso no Brasil já se pode considerar uma endemia, e aqui no caso de Alagoas, mais da metade dessas pessoas, principalmente os jovens, estão com excesso de peso. Como é que se pode classificar? Realmente é preocupante. O número de jovens com sobrepeso e obesidade tem crescido muito no nosso estado também, devido à procura por refeições rápidas. Os fast food têm aumentado e eles passam o dia na rua e se alimentam de qualquer forma. E isso tem gerado um hábito alimentar, gerando, consequentemente, um sobrepeso e obesidade. Quais os riscos para quem tem sobrepeso? Os riscos são inúmeros, A síndrome metabólica, que é composta por pressão alta, circunferência da cintura acima de 82 ou 92, homem e mulher, pressão alta, triglicerídeo alto, vários fatores que levam à síndrome metabólica. Isso tem aumentado demais. Então, a obesidade, ela é uma doença, E se não for tratada, vai trazer várias e várias complicações. E o que é que acarreta essa doença? O que acarreta essa doença é o mau hábito alimentar. A falta de atividade física, o sedentarismo, E aí hoje é o dia do educador físico. O sedentarismo e a má alimentação é que levam à obesidade. A genética, ela corresponde apenas a 35%. O estilo de vida pode mudar isso aí. Para uma pessoa ser considerada obesa, qual o peso na proporção da altura? Na verdade, a gente trabalha sempre o índice de massa corpórea, O índice acima de 30, Declarando sobrepeso e obesidade. As observações que se pode fazer com relação às consequências de uma obesidade, um fator de risco importante, como as doenças de hipertensão, diabetes, câncer, o que mais? Geralmente as hipertrigliceridemias, que é colesterol alto, triglicerídeo alto, diabetes e a hipertensão só estão mais relacionadas, e as doenças cardiovasculares em geral. Agora, o que é que se pode fazer no caso de obesidade considerada mórbida? A obesidade mórbida, inclusive a gente recebeu a semana passada no nosso grupo de obesos, uma obesa mórbida, com 37 anos e 168 quilos. Ela chegou aqui para a gente, foi encaminhada para a clínica. A gente tem um grupo de obesos que a gente trabalha a cada 15 dias na Clínica Escola de Nutrição, É um grupo gratuito. Então, eles vêm para cá, a gente se reúne a cada 15 dias, a gente traz psicólogos, tem médico, nutricionista, educador físico, a gente ensina a fazer receitas mais leves, é um grupo de apoio, E estímulo à prática de atividade física. Então, essa paciente, ela veio para a gente, pensando em fazer uma cirurgia de redução de estômago, uma cirurgia bariátrica que a gente chama, mas aí a gente sempre diz que antes de recorrer à cirurgia, vamos tentar, pelo menos durante um ano, ver se a gente consegue perder esse peso sem ser uma coisa tão invasiva, sem chegar para a cirurgia. Então, ela entrou no grupo, a gente está com essa luta com ela. A gente já teve um paciente também, o Nijauro, que participou do grupo, perdeu 54 quilos, em 7 meses. Ele já estava na fila da cirurgia bariátrica, mas conseguiu esse resultado, por mérito dele mesmo, porque se predispôs a mudar, fez essa mudança. Então, é muito legal a gente poder contribuir para a mudança no estilo de vida. Agora, uma coisa é certa,
o paciente obeso, ele tem que querer muito. Né? Ele tem que querer essa mudança. Não adianta, né? A gente sabe que tem a parte hormonal, tem outros fatores que influenciam aí. Às vezes você quer, mas não consegue. Então aí entra a psicologia, entra todo um aparato de profissionais para poder ajudar esse paciente a conseguir o resultado dele. Mas quando consegue, eu acho que é muito gratificante. Para os profissionais e para o paciente. O que a Clínica Escola de Nutrição do SESMAC pode, como já deve estar, contribuindo para esses obesos em Alagoas? Eu acho que a gente tem, né? A gente tem 12 anos de fundação e a Clínica Escola faz um trabalho lindo, não só com obesos, mas com idosos, com crianças, com gestantes. O grupo de obesos já tem 5 anos que funciona e a gente já viu várias histórias, como eu estou falando, né? De pessoas que conseguiram reverter essa história. Então, a gente, às vezes, é difícil conseguir 100%, né? Mas se você consegue, no montante, né, resgatar 5, 6 pessoas que estavam, assim, tristes, deprimidas, né, sem vida, porque eles não têm vida, e você começa a ver a pessoa com brilho nos olhos, né, querendo comprar uma roupa nova, isso é muito gratificante. Eu acho que a gente tem dado uma grande parcela de contribuição para o Estado. Pois é, a dica aqui da Andréia, essa Clínica Escola do SESMAC, que fica aqui pertinho, fica na Cônego Machado, no bairro do Farol, e você saia do sedentarismo, evite os excessos de gordura, de massa e venha buscar saúde aqui com esses competentes profissionais e acadêmicos. Venha também participar. Essa dica para você, hein? Saúde é muito importante e a obesidade não é sinônimo de saúde. Aqui do SESMAC, da Cônego Machado, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar Canal 25, da organização Arnoldo Melo, na NET. Pois é, eu quero agradecer aí essa bela matéria, né, tão importante. E a gente ter, sim, cuidado com a saúde é muito importante e vale a pena, sim, o sacrifício para a gente ter essa saúde sempre muito protegida. Falando em saúde, a oftalmologia, ela é uma das áreas da medicina que mais evoluíram nos últimos anos. Técnicas cada vez mais modernas estão ajudando muita gente a solucionar problemas na visão. Recebemos aqui o oftalmologista João Marcelo Lira, ele que é doutor em oftalmologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e vai falar vai falar de catarata, exatamente, e também da cirurgia refrativa, né? Tanta gente, né, doutor, que odeia óculos, né? Então, a gente vai falar de um assunto tão importante que atinge aí um percentual muito grande de brasileiros, né? Agora, o que é, primeiro, né? O que é a catarata? Bom dia, doutor João Marcelo Lira, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ariel, parabéns pelo seu programa, eu tenho acompanhado o trabalho da TV Mar e bom dia, telespectadores. A catarata, ela é um embaçamento da lente natural do olho. Todos nós temos uma lente que dá o foco. Um exemplo, como é que você vai observar aquela câmera, você e ao mesmo tempo a minha mão? Isso são focos diferentes. Você tem uma lente interna que funciona como um zoom de uma máquina fotográfica que vai aproximando os objetos ou distanciando. Essa lente, ela é chamada de cristalino. Cristalino porque justamente ela é cristalina, ela é transparente. Então o cristalino é exatamente essa tal lente natural dos nossos olhos. Que coisa maravilhosa, isso, né? Que fica atrás da íris. Certo. Então esse cristalino, com o tempo, com os raios ultravioleta, e aqui nós temos a exposição solar, né? Essa exposição solar é cumulativa, então é desde a infância. Desde a infância, a importância então de usar óculos escuros desde a infância. Juntamente com o envelhecimento, você vai tendo a catarata senil. Então, a partir de 50 anos de idade, você começa a ter certas alterações nesse cristalino e ele vai se tornando embaçado e endurecido. Então, por exemplo, uma pessoa com 50 anos, ela já tem uns 20, 25% de chance de ter alguma alteração. Já com 60 anos, isso vai aumentando para uns 40%. Com 70 anos, já vai praticamente a 80% de ter algum tipo de alteração nesse cristalino, que é essa lente que dá o foco e a nitidez para a retina. Doutor Marcelo, então vamos lá, vamos voltar um pouquinho. O senhor está falando com uma pessoa leiga e outras centenas de pessoas também leigas em casa. Então, a catarata, os sintomas a visão embaçada, começa uma visão embaçada, e essa visão embaçada, ela não se resolve com óculos, por exemplo.
A catarata, ela vai tendo alguns sintomas. Inicialmente, você vai tendo sintomas mais noturnos, porque ela altera a qualidade da visão primeiro, depois a quantidade. Certo. Então, a qualidade seria o quê? Halos ao redor da luz de um poste, quando está dirigindo, está vindo um carro, e você vê aquela visão espalhada da luz. A percepção de cores, então a palheta de cores, você vai começando aquelas cores que são intermediárias, que não são as cores mais vivas, você vai vendo um pouco mais desbotado. Também pode ter uma fotofobia, que é justamente na luz solar você ter um incômodo maior. Certo. E aí depois disso, é que vai começando a ter o embaçamento propriamente dito. Por isso que é importante o acompanhamento oftalmológico a partir dos 40 anos, não só pela catarata, mas também para observar o glaucoma, que é o aumento da pressão intraocular. Então, a ida ao oftalmologista, ela é muito importante. Então, a gente está começando a imaginar, a entender, na verdade, a importância de procurar um oftalmologista o mais cedo possível, porque com isso vai se evitar tantos outros problemas. Agora, me fala uma coisa, a catarata, ela só é resolvida com procedimento cirúrgico? A catarata, ela é um problema que tem a solução eminentemente cirúrgica. Essa cirurgia, ela foi evoluindo muito ao longo das décadas. Certo. A oftalmologia foi uma das especialidades médicas que mais evoluíram tecnologicamente, principalmente com a introdução dos lasers na medicina e na oftalmologia. Nós vamos conversar sobre isso ao longo da nossa entrevista. Isso. Qual o impacto da evolução dos lasers na oftalmologia. Então, é um procedimento cirúrgico que, na década passada, há cerca de 20 anos atrás, 15 anos atrás, ela é uma técnica mais manual, onde você tinha que esperar a catarata amadurecer, ela ficar mais dura e retirar a lente, essa lente opacificada inteira. E antes não colocava a lente intraocular para repor essa lente. Essa lente natural do olho, que é essa catarata, ela tem cerca de 12 graus. Então, antigamente, não sei se você lembra, há 30 anos atrás, quando você fazia catarata, usava aquele óculos muito forte. Né? Verdade. A gente lembra isso, que tinham aqueles óculos fortes. Por quê? Porque você não tinha ainda a colocação da lente intraocular para substituir essa lente natural. Hoje em dia, nós temos a evolução, então, era retirada a catarata, e não colocava lente. Aí depois, há 20 anos atrás, você retirava a catarata inteira e colocava uma lente intraocular. E qual foi a revolução nos últimos 10 anos? Certo, é isso que eu estou vendo aqui, que houve realmente uma evolução muito grande. E o que a gente tem hoje de mais moderno nessa área? Nós chamamos de facoemulsificação. O que é faco? Faco é a catarata. Certo. E a emulsificação é a aspiração dessa catarata. Então, hoje, nós utilizamos uma incisão de apenas 2 milímetros, pequenininha, que não precisa dar ponto no geral. Certo. Nós introduzimos um equipamento de alta tecnologia que chama facoemulsificador. Esse equipamento ele tem mais de 1000 sensores para ele observar justamente se o olho ele continua estável durante todo o procedimento. Então você vai fazer uma irrigação, uma aspiração e uma emulsificação desse cristalino. E a partir do momento do desenvolvimento das lentes dobráveis, eu também não preciso mais ampliar essa incisão para introduzir a lente. Essa lente ela entra no olho de forma dobrável e ela expande automaticamente assim que ela está bem localizada. Né? Então essa foi a grande revolução. E nos últimos 5 anos nós temos também o laser para a catarata. Né? Que também, é o quê? O laser também atuando na área da catarata. Na área da catarata, que é... Na verdade, o laser ainda funciona como coadjuvante, porque ele só facilita alguns passos da cirurgia, como fazer a incisão a laser, fazer uma parte dessa emulsificação, dessa quebra do núcleo, e aí nós utilizamos depois essa aspiração ultrassônica para poder fazer e completar a cirurgia. O que isso leva, Ariel? Uma rápida recuperação. Nós estamos hoje no mundo interligado, conectado, onde as pessoas chamadas da terceira idade estão ainda na ativa, trabalhando, então a recuperação sendo mais rápida.
sendo praticamente indolor e você podendo se reposicionar no mercado de trabalho com cerca de 3, 4 dias, isso aqui trouxe essa revolução tecnológica junto com os anseios da própria população, que é de um rápido restabelecimento das suas atividades. A gente vai ver algumas imagens aí que o doutor Marcelo trouxe para a gente e ele vai comentar sobre essas imagens e tem mais várias dúvidas aqui para a gente tirar. Pode comentar essa. Eu trouxe algumas imagens, essa aqui é importante, que você mostra o que é um cristalino normal e o que é um cristalino com catarata, né? Essa ideia aí, é aquela ideia do que o senhor está falando, que começa à noite, essa imagem um pouco embaçada. Isso. É o início da catarata, por exemplo? Aí é o início da catarata, você vê que quando o raio está passando aqui embaixo, no cristalino transparente, ele foca perfeitamente na retina. E nessa segunda imagem, você vê que a imagem está sendo espalhada, está cheia de raios dentro do olho. Isso. E aí isso vai fazer com que a visão fique embaçada. E isso está bem claro, não dá para a gente dizer que não entendeu. Então, essa imagem do lado direito, esses raios espalhados aí, é que faz com que as imagens fiquem embaçadas. Isso. Interessante. E aí é um princípio, já é um começo da catarata ou está um estágio intermediário, essa imagem anterior? Esse aí é uma catarata já intermediária, quando começa a espalhar bastante os raios. Essa imagem está mostrando em cima um paciente com catarata, você vê que fica esbranquiçado. Em vez de a pupila ficar preta, você vê que fica meio esbranquiçado. Certo. E na parte de baixo você mostra justamente essa emulsificação, que é essa caneta ultrassônica, onde você vai ter irrigação, aspiração e a quebra desse núcleo. Então esse núcleo vai ser aspirado por uma incisão. Ele é quebrado e aspirado automaticamente. E ali na foto à direita você vê a lente intraocular já introduzida no olho. Então você substitui aquela catarata, que é aquele cristalino opacificado meio esbranquiçado, que está espalhando a luz, por uma lente intraocular. Essa lente intraocular, atualmente, também houve muita evolução, que é a lente intraocular hoje em dia pode ser multifocal, Ariel. E isso é uma revolução muito grande no dia a dia. Porque pode ser multifocal? Pode ter as 3 imagens. Ela pode ser de longe, intermediário para computador e perto. A mesma lente? Então, esse paciente que ele tem a catarata, ele também pode ser resolvido a questão do grau. Então, o paciente tem 3 graus para longe, 6 para perto. Com a lente intraocular, ele praticamente vai ficar independente do uso do óculos. 90% dos casos, nenhum óculos, e 10% um óculos de meio grau. Mas quem tinha 6 para perto, já é outra revolução. Quer dizer, a cirurgia, ela está deixando de ser uma cirurgia somente da substituição do cristalino para ser uma cirurgia de reabilitação. Então, o paciente, ele ganha, vamos dizer assim, várias coisas ao mesmo tempo. Ele tem vários benefícios. Um, que vai retirar essa lente opacificada. E 2, que ele vai colocar uma lente, lógico que os exames pré-operatórios vão dizer se ele pode colocar essa lente multifocal ou não. Mas então, o exame também já vai detectar se ele pode, qual vai ser o grau de resultado, de sucesso da cirurgia, ou se não pode? O planejamento cirúrgico, ele é importantíssimo. Né? Não pode voltar aqui, diretor, pode voltar. Esse aqui, isso aí é o quê? A gente continua explicando. Daqui a pouco a gente volta para aqui. O procedimento cirúrgico, tanto da catarata como da cirurgia refrativa, que é a cirurgia de miopia, é tão importante quanto o próprio procedimento em si, o planejamento. Planejamento. Então, esse planejamento tem que ser feito com equipamentos de alta tecnologia, com um oftalmologista especializado, que nós temos vários colegas especializados em catarata e refrativa aqui na cidade, e muito bons. E esse planejamento tem que ser feito da seguinte forma. Nós temos um biômetro. O que é isso? É um equipamento que mede a laser qual vai ser a lente necessária para que ele fique com o mínimo de grau possível. Perfeito, perfeito. Então, a partir desse estudo e do estudo da córnea e de algumas irregularidades, você pode ver se o paciente é um bom candidato à cirurgia refrativa. Doutor Marcelo, a gente estava falando em off, antes de começar o programa, de um equipamento que o senhor estava me falando, que são poucos
poucos no Brasil e Alagoas tem um desses equipamentos, que foi aí um grupo de oftalmologistas que compraram esse equipamento. É esse equipamento que o senhor está falando que consegue medir, ter essa precisão de resultados e de indicação? O equipamento primeiro que nós montamos uma empresa que chama iLaser, ele fica naquele prédio da Norcom, né? E em frente ao shopping. Isso, é um centro cirúrgico só para cirurgia refrativa, que não é a catarata, é cirurgia de miopia. A gente vai falar daqui a pouco sobre hipermetropia ou astigmatismo. Então, no decorrer da entrevista, aí nós voltamos para esse fato. E aí, uma perguntinha bem rápida e última sobre a catarata. Tem diferença da cirurgia no começo ou no final? Hoje pode-se fazer a cirurgia logo quando se sente já esse incômodo, ou tem que esperar ela avançar? Essa pergunta é muito importante e é muito realizada. A cirurgia, como eu falei, há 20 anos atrás, ela era feita manual. Então, nós tínhamos que esperar amadurecer a catarata para retirar ela inteira. Certo. Mas hoje em dia, como nós mostramos nas fotos, como a cirurgia é uma emulsificação, quer dizer, você dissolve a catarata, então, quanto mais precoce, melhor. Lógico que isso vai ser visto com os exames complementares, a partir de uma avaliação criteriosa do oftalmologista, e aí nós vamos julgar. Mas o planejamento cirúrgico da catarata, ele também se faz por um equipamento que nós vamos mostrar a seguir, que chama Varium. É um equipamento que ele capta as imagens tridimensionais da íris, da córnea, do próprio cristalino. É esse equipamento aí? Esse equipamento em cima é o Varium, que é esse equipamento para a catarata. Certo. Então, ele está dentro do planejamento cirúrgico. Ele vai captar todas as irregularidades da córnea, vai captar as irregularidades do cristalino e aí vai transmitir para o microscópio durante a cirurgia. Então, essa tecnologia aí, nós temos esse equipamento antes, que é captado com o paciente sentado. Quando ele deita, a posição do olho pode mudar um pouco. Tá? Certo. E aí o que acontece? Esse equipamento vai projetar um laser no olho e vai transmitir para uma das minhas visões. Então, isso foi retirado de tecnologia aeroespacial. Tá? Para você ver o nível do... Esse equipamento é o que tem poucos no Brasil? É isso aí? Esse equipamento Varium, que é o equipamento de planejamento cirúrgico, ele também tem poucos, nós temos aqui esse Alagoas, equipamento. Eu quero parabenizar os oftalmologistas de Alagoas, porque eu sempre falo, são os melhores do Brasil. E eu não tenho dúvida disso, está aí, equipamentos modernos e pouquíssimos no Brasil e temos aqui em Alagoas. E esse segundo, já para nós introduzirmos a segunda parte, certo, que é a cirurgia refrativa a laser. O que é a cirurgia refrativa a laser? É o tratamento da miopia, hipermetropia e astigmatismo. Isso é um problema sério do Brasil, o incômodo. Eu mesmo usava óculos e é um incômodo, eu odiava usar. Uso agora à noite porque coloco lentes e consigo, e me atende muito bem. Mas, assim, é um problema generalizado praticamente. Aí tem a questão dessa cirurgia exatamente da miopia, né? Hipermetropia e astigmatismo, né? E aí atende bem a essas necessidades. Hoje as pessoas conseguem fazer essa cirurgia e ter sucesso nos resultados? Essa cirurgia refrativa que nós chamamos, ela tem dois tipos. A cirurgia refrativa a laser e a cirurgia que nós chamamos de lente fásica. Qual é a diferença? A refrativa a laser é para graus mais baixos, assim que nós chamamos 5 graus, certo, 6 graus. Para graus acima de 8 graus, 12, 13, 14, já tem tratamento também, que isso é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, que é a introdução de uma lente fásica intraocular. Aí é diferente da catarata. Perfeito. Essa é uma lente gelatinosa de alta tecnologia de uso permanente. O paciente não tira e coloca, não. Ela é introduzida no olho sem retirar o cristalino. Isso é só para corrigir altos graus. Então, eu tenho como exemplo uma paciente de 25 graus. Imagina 25 graus. Que se deparou no consultório, sem nenhuma esperança, ela não podia usar lente de contato, e esse foi o caso mais extremo da minha vida. Então, nós colocamos a lente fásica interna, que é uma lente gelatinosa de alta tecnologia que fica interna, que corrigiu 17
E o restante do grau, que era mais ou menos 8, 9 graus, aí nós retiramos com laser. Então fizemos o Bioptics, que é uma combinação de duas técnicas. E a paciente hoje, Ariel, coincidentemente, que eu acredito muito na sincronicidade, ela hoje é uma cabeleireira importante no interior de Alagoas. Que coisa. E ela disse que não conseguia ver o fio, os detalhes, né, que é uma profissão de muito detalhe. É verdade. Ela não conseguia... Eu que diga isso. Exatamente, eu sei disso. E hoje ela vai no meu consultório e, quer dizer, esse tipo de procedimento, ele mexe muito com a autoestima da pessoa. Meu Deus do céu, total, doutor, total. São 23 graus. Gente, se 10 graus é horrível, a gente fica imaginando 23 graus de necessidades aí para essas pessoas. E aí, como eu não tenho nem tempo mais de entrar em emoção, mas como é que é essa emoção, né? Quer dizer, conseguir resolver um problema tão grave de uma pessoa que não tinha mais esperança e depois ela passar a enxergar tranquilamente, olhar detalhes de um fio de cabelo, por exemplo, deve ser uma emoção muito grande. Muito grande. E em relação à cirurgia refrativa a laser, aí o investimento é muito vultuoso. Então, o que nós fizemos em 2008? Nós fizemos uma coisa que é praticamente inédita no Brasil, que é juntamos alguns serviços de oftalmologia para fazer uma empresa única, onde todos os lasers, todos os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia laser vão para esse mesmo serviço, que é o iLaser, na Norcom Empresarial. Então, esse laser, são dois agora, ele prepara a córnea a laser, eliminando a utilização de lâminas, então não tem mais o corte. Certo. E o outro, ele vai efetivamente corrigir o grau. E esses dois equipamentos, Ariel, eu tive agora, em setembro do ano passado, em Londres, e tive a oportunidade de acompanhar um serviço durante um mês e era o mesmo equipamento. Então, eu falo isso com muito orgulho, porque isso é orgulho da oftalmologia alagoana, que se uniu para proporcionar para a população o que há de mais moderno. Então, no momento que eu estava fazendo esse curso, era o mesmo equipamento, o mesmo software do equipamento que nós disponibilizamos aqui em Maceió. Então, eu acho isso foi uma revolução. Sim. A oftalmologia está de parabéns. Alagoana, foi um esforço muito grande dessa última década de você equiparar todos os equipamentos, seja na catarata, seja na cirurgia refrativa, com os melhores e maiores centros do país e do mundo. A oftalmologia hoje alagoana não deve nada a nenhum local do mundo. E isso é um esforço muito grande, tanto financeiro como de preparação, porque os oftalmologistas têm que ir para congressos, agora eu estou indo para Barcelona, sempre se atualizando. Eu quero até tomar um pouquinho a palavra aqui. Fica à vontade. E eu sempre falo, doutor João Marcelo, que tudo que a gente tem de bom em Alagoas, a gente precisa gritar, propagar o lado positivo da gente, né? Eu sei que o conselho médico tal proíbe alguns elogios exagerados, algumas propagandas, enfim, mas assim, eu fico muito feliz. Primeiro, o doutor João Marcelo é muito novo. Segundo, ele é doutor mesmo, né, em oftalmologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. E agora, gente, esse médico jovem, ele está indo para Barcelona. Ele vai ser palestrante, né, de um congresso de catarata e de cirurgia refrativa. Então, é Alagoas levando informações, levando riquezas para a Europa. Vocês conseguem imaginar, né, a beleza que é isso, a alegria que é isso para a oftalmologia alagoana, e não só a oftalmologia, mas para os alagoanos. Como é que é isso? O senhor vai para essa palestra na Europa? Eu estou indo quinta-feira agora ao Congresso Europeu de Catarata e Cirurgia Refrativa. Essa palestra, especificamente, é o lançamento de um software que foi desenvolvido com uma parceria interdisciplinar com a Universidade Federal de Alagoas, com o professor Aidano Machado e com o doutor Renato Ambrosio, que é um pesquisador do Rio de Janeiro. Então, nós temos um tomógrafo de córnea. Então, dentro do planejamento cirúrgico para a cirurgia refrativa, que é essa cirurgia para corrigir miopia, hipermetropia e astigmatismo, nós temos um tomógrafo que ele faz uma análise tridimensional da córnea, que é justamente a camada onde vai ser tratado. Essa análise tridimensional, ela vai ver elevação, curvatura, espessura, e aí nós criamos um software que é inédito. Então, dentro do equipamento, é um equipamento alemão,
A última versão do software desse equipamento foi desenvolvida aqui em Alagoas. Gente, isso aqui tem que se aplaudir, tem que aplaudir, porque desenvolvido em Alagoas, algo que vai ser levado agora para a Europa. Então a gente tem que mostrar as coisas boas. E aí, esse site, o que nós fizemos? Nós pegamos os dados clínicos, quer dizer, qual a idade do paciente, quantos graus ele vai operar, juntamos com os dados tomográficos do equipamento e aí nós fizemos uma análise do risco desse paciente ser submetido, porque uma das maiores perguntas que nos fazem no consultório é justamente se vai voltar o grau. Né? Eu vou operar com laser. Vai voltar o grau? Então, esse software ele responde grande parte dessa pergunta. Por quê? Porque dentro do software você vai ter pacientes que foram operados, que têm exames normais e que já estão há 10 anos com o olho ok. Então, por exemplo, eu vou operar uma pessoa de 24 anos com 4 graus de miopia. Ele vai analisar pessoas nessa faixa etária entre 20 e 30 anos que operaram e estavam ok. E vai comparar o exame dessa pessoa. Então, nós conseguimos colocar esse software com a possibilidade do paciente não voltar ao grau de mais de 98%. Quer dizer, você tem uma segurança de mais de 98% de você ter a sua cirurgia estável. Então, isso que é o planejamento cirúrgico, que foi feito através de uma parceria interdisciplinar entre a oftalmologia e a computação. Nós temos um mestrado na UFAL, com 5 alunos já formados, uma doutora, e agora essa mesma doutora em computação e oftalmo, ela está indo para Liverpool por uma bolsa de pós-doutorado para que esse software seja desenvolvido ainda mais. Eu fico mais feliz ainda que o doutor João Marcelo Lira, ele é alagoano. Senhor diretor, tem como a gente mostrar ainda a última imagem aí, senhor diretor? Vamos mostrar para o doutor João Marcelo comentar? Então, essa é uma imagem que ela está falando do Vegan, que é aquele sistema que eu falei da catarata. Então, ele capta a imagem do olho, capta as irregularidades e depois ele vai jogar numa das óticas esse tipo de imagem. Então, olha que interessante. Por isso que eu falei que é um desenvolvimento aeroespacial. Porque hoje o piloto, quando você está já na altitude já de cruzeiro, geralmente a tela dele ela fica sendo representada no painel. Aquele painel, o visor dele. Então, é feito com essa tecnologia. Então, olha lá a precisão dos graus. Eu quero posicionar essa lente, por exemplo, a 16 graus. Então, eu vou colocar ela e aí vou ligar esse software e ele vai colocar essas réguas, vamos colocar assim, de forma milimétrica. Então, essa lente vai ficar posicionada exatamente como a gente quer. Então, esse tipo de tecnologia é que está mudando a precisão da cirurgia de catarata e também da cirurgia refrativa. Perfeito, doutor João Marcelo. Vamos ver, tem uma próxima aí, senhor diretor? Então, a próxima imagem para a gente ver. Isso é super interessante, que essa que é aquela lente fásica que eu falei que a cirurgia laser, ela tem que ser, geralmente ela é realizada em pacientes até 7 graus de miopia, até 5 de hipermetropia, até 5 de astigmatismo. Lógico que isso nós vamos também ver a questão da córnea, se ela é espessa, se está tudo ok com aquele software de apoio à decisão. Mas se o paciente ele tem mais de 8 graus, por exemplo, esse paciente especificamente aí tinha 12 graus. Então, nós colocamos essa lente fásica, que é uma lente gelatinosa de alta tecnologia, que ela vai ficar dentro, entre a íris e o cristalino. Ó. Dá para ver aqui, naquela primeira linha ali. Ó. Certo. Ela vai ficar posicionada. Então, eu não vou tirar o cristalino como a catarata, não é isso. Eu vou só introduzir essa lente de forma delicada, é uma lente como se fosse um hidrogel, e ela vai ficar sendo implantada de forma definitiva. Então, essa é a solução para os pacientes que até bem pouco tempo atrás não tinham nenhuma esperança, Ariel. Que é o paciente acima de 10 graus, 12, 13, 14, 15 graus, que você não tinha o que fazer com o laser. Então, agora nós temos a opção da lente fásica. E essa lente aí foi introduzida essa semana, por isso que eu quis vir aqui no seu programa. Semana passada foi introduzida a primeira lente que é com essa Aquaport, que é esse sistema. Semana passada foi introduzida a primeira lente. Já tínhamos um modelo antigo, mas esse modelo novo, que é um modelo mais seguro, foi introduzido aqui em Alagoas pela primeira vez na semana passada, num paciente de 16 graus.
de primeira mão aí, através da sua TV Mar, né, doutor João Marcelo Lira, doutor em oftalmologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, ele que está indo agora para Barcelona. Muito boa viagem, muita inspiração divina e deixa aquele povo europeu e o povo do mundo encantado com a tecnologia que a gente tem em Alagoas, e parabéns mais uma vez para a oftalmologia alagoana. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Ariel. Foi um prazer, né? E só lembrando uma coisa, nós estamos agora em março promovendo o Congresso Norte e Nordeste de Oftalmologia, esperando mais de 1.000 oftalmologistas. Aqui em Alagoas? Aqui em Alagoas, junto com o Mário Jorge, do Instituto da Visão, e o Alain Barbosa, e o Isaac Ramos, mostrando mais uma vez a união da nossa oftalmologia. Boa, parabéns. Em 2018, com essa mesma equipe, nós vamos trazer o Congresso pela primeira vez brasileiro de oftalmologia, esperando 5.000 oftalmologistas. Alagoas? Em 2018. 2016 o Norte e Nordeste e 2018 o brasileiro. Isso mostra um reconhecimento nacional do nosso avanço. Que bom, eu fico 10 vezes mais feliz, né? Porque realmente é um avanço, é uma união, e Alagoas mostrando o que tem de bom para o Brasil e para o mundo. Eu quero agradecer, não dá nem para continuar mais com as notas, que o diretor já me falou umas 10 vezes que acabou o programa. Eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, permitindo aí que o doutor João Marcelo Lira, Ariel Fernandes, toda a equipe da TV Mar estivesse na sua casa por alguns minutos. Eu quero pedir que você não pegue nesse controle agora, porque você vai ficar na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior, com a Vez do Povo, trazendo todas as informações de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo. Obrigado e até amanhã, se Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau.